amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Sejam todos bem-vindos, está chegando agora, se inscreve, deixa o seu joinha, que é muito importante pra gente. Deixe seu comentário e quer mandar sua história? O e-mail está passando aí na sua telinha. Bora comigo para mais uma história aqui nesse canal. Olá, Dani, me chamo Alice e vou contar minha história. Fui criada pelos meus avós maternos. Minha mãe e meu pai se separaram, eu tinha 4 meses de idade. Meu pai foi embora para outra cidade e eu nem o conheci. Minha mãe foi trabalhar com um casal na cidade e eu fiquei com os meus avós. Dani, era uma família totalmente desestruturada. Meu avô era alcoólatra, batia na minha avó. Ela era uma pessoa fria, não demonstrava amor pela gente. Mas, pelo menos, né, dava o arroz e o feijão. A gente só tinha isso nessa altura. A minha mãe, ela tinha se casado de novo e teve mais 2 filhas. Mas cada vez eu era mais jogada de lado. Foi aí que eu comecei com o meu sofrimento. Eu tinha 7 anos de idade e começou os abusos. A minha avó, ela gostava de sair muito para passear na casa das vizinhas. E lá sempre tinha os garotos, filho das amigas da minha avó. Dani, a gente brincava de se esconder, pega-pega, mas como eu era a única menina, aí já viu, né? Os meninos mais velhos se aproveitavam de mim, passavam a mão nas minhas partes íntimas e eu era só uma criança. Mas eu era boba, eu não falava nada pra ninguém e continuava a brincadeira. Até que começou os abusos mais fortes, como penetração. Aí eles combinavam entre eles para brincar comigo. Então, sempre a gente brincava de se esconder. Aí eu me escondia com um dos meninos só para ele usar de mim. Eu já nem me importava. O tempo foi passando, eu fui ficando mais velha e com o corpo aí as coisas mudaram. Tinha um irmão do meu avô que morava lá em casa. Mas assim, era no mesmo quintal, não na mesma casa. Ele era velho, solteirão, ajudava em quase tudo por lá. E ele tinha problema de audição. Mas eu e meu primo, que também morava lá, adorávamos ir lá ficar com ele e ouvir histórias antigas que ele contava. Só que nessa época ele também começou a usar de mim. Sempre que ele tinha oportunidade, ele passava a mão nas minhas pernas, né, e nos meus peitos. Até que um dia eu estava sozinha, ele disse que queria fazer sexo comigo e eu disse que não. Mas eu era só uma criança. Ele disse, eu vou te dar umas balas, vou te dar comida para você deixar. O tio só vai colocar um pouquinho. Ele me colocou em cima da cama dele de roupa e ali ele abusou de mim. Não penetrando, porque acho que ele tinha medo, né? Mas me sujava por fora, vocês entenderam. Depois me mandava embora. Isso foi até os meus 13 anos. Mas não era só ele não. Meu avô também, quando tinha 12 anos, também tentou. Ele me agarrou, mas eu era maior e escapei. Mas ele, naquela noite, eu lembro dele naquela noite, sempre tentando fazer alguma coisa comigo. Ele me falava cada nome feio que dava nojo. Eu ia tomar banho, ele ficava me olhando num banheiro. Bom, depois disso, ela foi morar com a mãe. E a mãe, gente, tinha arrumado um homem que também começou a abusar dela. Sim. E como eu achava que ninguém ia acreditar em mim, eu ficava calada. Eu nunca falei nada disso pra ninguém. E isso dói em mim até hoje. Essa é uma parte da minha história que eu até hoje não contei pra ninguém. E isso me dói muito. Bom, ela foi uma criança que teve abusos ali de todos os lados, né? De amigos, de avô, de tio, de tudo. Alice, eu acho que você tem que procurar ajuda psicológica. Você falou que é uma dor que você guarda até hoje, são coisas que você não consegue, né? Até hoje você não consegue falar pra ninguém sobre isso.
Eu entendo perfeitamente, eu imagino a dor que você sinta, como deve ser isso para você, mas eu acho que você tem que, sabe, procurar uma ajuda psicológica, procurar entender o que aconteceu com você. Porque com certeza esse trauma que você passou, esse trauma que aconteceu com você, com certeza traz muita coisa ruim para sua vida, né? Traz momentos muito ruins para sua vida, que eu tenho certeza que você tem que tratar para que você possa seguir em frente, tá bom? Um beijo, vamos à nossa segunda história desse vídeo. Bom, a segunda história deste vídeo é a seguinte. Olá, Dani, boa noite. Conheci seu canal esses dias e amei a ideia de eu me abrir com alguém. Eu gostaria de contar um pouquinho do que eu passei. Bom, eu fui casada por 15 anos com uma pessoa que não me amava. Eu não me sentia valorizada. Eu tive 3 filhos dessa união. O ano passado eu resolvi me separar. E fiquei com meus filhos aqui em Pernambuco e ele foi embora para São Paulo. 1 ano e 3 meses após esse término, eu conheci uma pessoa pelo Facebook. Conversamos um tempo, eu estava no hospital com a minha filha em tratamento de leucemia e ele se mostrou uma pessoa incrível. 2 dias após eu fui à minha cidade e avisei a ele que eu estava indo para casa. Ele então me chamou para jantar, disse que eu poderia dormir na casa dele caso eu preferisse. Eu cheguei na minha cidade, falei com a minha família que conhecia alguém e que ele tinha me chamado para jantar. Então eu decidi ir até o apartamento dele e nós conversamos, nos conhecemos e transamos. Foi a melhor transa da minha vida. No dia seguinte, 6 e pouco da manhã, ele me manda uma mensagem querendo me ver novamente. Meu corpo desejava ele ainda mais, mas eu precisava voltar para o hospital. Dias depois, minha filha teve alta e eu voltei para minha cidade. Nos vimos novamente e ele me pediu em namoro. Foram dias muito intensos e prazerosos. Eu estava muito envolvida. Comprei um presente para ele porque íamos completar 1 mês de namoro. Nessa noite fui para o apartamento dele. Íamos sair para comemorar. Bom, começamos a conversar e ele surtou. Bom, aí ela estava super envolvida, ia fazer 1 mês de namoro, ela comprou um presente, foi para o apartamento dele. E na hora que ela deu o presente, ele falou para ela que ele já tinha sido casado e que na lua de mel ele descobriu mensagens da mulher dele com outra mulher. Aí ele começou a querer jogar um fardo para ela que nem era dela. Ela falou que ficou calma, deu o presente, nos amamos, dormimos juntos e passou, ficamos bem. Mas algumas semanas depois ele começou a mostrar muitos ciúmes dos meus amigos. E esses amigos eram um casal de pastor que me ajudaram muito. Para a gente não brigar, bloqueei e excluí o pastor de todas as minhas redes sociais. Quando a gente fazia amor, ele dizia que tinha fetiche de ir numa casa de swing comigo, só para olhar como era. Bom, todos os momentos que estávamos juntos, ele era muito carinhoso, mas às vezes ele surtava do nada. No 2º mês de namoro, fomos a um restaurante. Lá ele me falou que queria morar comigo, que estava de olho numa casa para comprar para a gente passar momentos juntos. No dia seguinte, eu estava em casa trabalhando, ele mandou uma mensagem falando que queria ir na casa de swing comigo e perguntou se eu aceitava. Eu, por amar ele, disse que sim. Ele disse que foi um teste e eu não passei. Brigamos e ele terminou comigo. Que cara babaca, meu Deus. Aquilo me destruiu por dentro, porque na noite anterior ele falou que queria casar comigo. Nos amamos de uma forma intensa e agora eu estava ali desesperada com aquele momento. Implorei para voltar e voltamos. Eu já não estava como antes porque eu me sentia sufocada com ciúmes e acusações que ele me fazia. Gente, ele surtou que eu tinha um caso com um casal, dizendo que eu tinha um caso com um casal de amigos pastores meus. A minha filha precisou ficar internada mais uma vez e a gente ficou se falando pelo celular. Lembro então que chegou meu período menstrual daquele mês, pouco após a gente ter alta. Fui para casa cansada, com saudades dele, ele me buscou em casa e fomos num motel.
Chegando lá, começamos a nos acariciar e ele veio fazer oral. E no momento ele surtou, que ele disse que eu devia ter saído com alguém, pois a minha vagina estava diferente. Eu disse que eu estava menstruada, mas ele se transformou, começou a me agredir com palavras, pegou meu celular e queria que eu colocasse minha digital, dizendo que eu tinha outros homens. Enfim, aquele momento foi um inferno. Eu não parava de chorar com aquelas acusações. Por fim, ele começou a esmurrar a cama, bateu a cabeça no meu nariz, quebrou meu celular na minha frente e eu fiquei apavorada com aquilo. Pagou a conta, mandou eu subir na moto e me levou até na rua que eu moro, dizendo palavras nojentas. Bom, gente, depois disso ele sumiu. Hoje eu agradeço a Deus por ter me livrado. Sigo minha vida até com medo de me entregar para alguém novamente. Mas vamos lá, amiga. Ele deu sinais, esse maluco aí, né? O primeiro sinal aí foi quando ele, um mês de namoro, ele joga lá na sua cara que ele já tinha sido casado, que a mulher dele estava com outra mulher na lua de mel, que pegou... Isso aí, ele surtar com você por causa disso aí, um problema que nem é seu, dá-lhe paciência, né? Então, aí já foi a primeira red flag do cara, que você já devia ter caído fora. Porque, gente, é assim que a gente enxerga, tá? Depois ele te fez excluir um casal de amigos, pastores, amigos seus, das redes sociais. Não tem homem nesse mundo que me faça excluir alguma coisa da minha rede social. É minha rede social, entendeu? Vocês têm que deixar de ser besta, tá? Ai, vou namorar com você. Deleta seu Instagram, deleta seu Facebook, deleta tudo. Ah, vai se ferrar, tá? Se eu tiver que mudar o jeito da minha vida, se eu tiver que mudar quem eu sou pra estar ali mercê de um homem, esse homem já não tem nem que estar comigo. Vamos lá. Aí você foi, bloqueou o pastor, né? E tá. Aí começaram a transar. Essa é a segunda red flag. Começaram a transar, o cara fala que tem um fetiche de ir na casa de swing. E aí tudo bem, tem gente que tem fetiche na casa de swing, né? Aí você aceita e ele vem falar que você não passou no teste porque não tem. Vá se ferrar, cara. Eu não tô entendendo nem o que você tava fazendo com esse homem ainda, porque você tava com uma filha, né, num tratamento de leucemia e pegando uma dor de cabeça dessa. Amiga, olha, eu vou te falar, muita sorte mesmo que esse cara sumiu da sua vida, tá? Muita sorte mesmo que ele continue sumido da sua vida, porque ninguém merece pelo amor de Deus, né? Ninguém merece uma carga pesada dessa aqui, tá? Ah, pelo amor de Deus, gente. Não dá, não. Hein? Vocês estão doidos. Beijo e até o próximo. Tchau.